Continuar com o nosso curso de Direito do Consumidor, a gente estava conversando, galera, sobre o direito do consumidor no serviço público, o direito do consumidor, os princípios, todo o processo anterior. Agora nós estamos aqui no tópico 5, que é a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor. Então, com certeza, a situação de proteger o mais fraco mudou o paradigma, saindo do princípio do Pacta Sunt Servanda para o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade deixa de ser subjetiva e passa a ser objetiva, essa modalidade. Por quê? Porque agora o consumo em massa é vulnerável o consumidor, a ineficiência da responsabilidade subjetiva não consegue abarcar, porque são muitos fornecedores na cadeia e o consumidor fica numa situação de vulnerabilidade muito alta. O fornecedor há de responder pelos riscos que os seus produtos acarretam. Então é importante que a gente acompanhe isso. E também em decorrência de antecedentes legislativos que permitiam que teria que comprovar o nexo de causalidade entre o causador do risco e o consumidor. Agora isso está superado. Por quê? Não que isso não continue, mas que há uma tentativa de evitar que as pessoas se excluam da responsabilidade de indenizar os consumidores, tá certo? Então, o fornecedor cria produtos, ele cria um risco, e aí ele concretiza um dano, e aí ele vai ter o dever de responsabilidade objetiva. Então, quais são os elementos da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor? É o defeito, é o vício do produto, o evento danoso que causou ao consumidor e a relação de causalidade entre o defeito, o vício e o evento danoso e prejuízo, tá certo? E aí, se o juiz achar que o consumidor não tem como provar, ele vai inverter o ônus da prova, fazendo com que o fornecedor que tenha que provar a sua inocência. Por exemplo, um caso específico aqui, né, muito comum, que aconteceu, foi aquelas pílulas que as mulheres tomavam aí, pílulas de farinha. Elas tomavam um anticoncepcional para não engravidar, só que na realidade tinha farinha dentro e muitas engravidaram. E aí o juiz teve que inverter o ônus da prova para que indenizasse essas pessoas que tiveram filhos sem planejamento, por exemplo. O julgamento aqui é do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça do ministro Salomão, né, em 2009, por exemplo. Então, o consumidor vence a demanda e o juiz inverte o ônus da prova, tá certo? Os vícios e os defeitos são sinônimos ou são distintos? Uma discussão complexa. O vício estaria ligado à inadequação do produto aos fins que se destina. O defeito, ele está a referência à insegurança do bem de consumo. Então, você tem correntes de defeitos que são sinônimos, tem defeitos que são expressões distintas, tá certo? O mais importante é que tanto o vício como o defeito vão impactar diretamente no prejuízo ao consumidor. Se a jurisprudência não se entende, não tem problema. O mais importante é que quando o produto é defeituoso e não oferece segurança, tá certo? O consumidor será obrigado a ser indenizado ou então diminuído o seu valor, tá certo? Então, as responsabilidades do fornecedor são bem interessantes, porque você tem a responsabilidade contratual do contrato feito, você tem a responsabilidade do extracontratual, tá certo? E você tem a responsabilidade pelo fato e pelo vício, que é o do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade contratual ou extracontratual é do direito civil clássico. A responsabilidade pelo fato e pelo vício do produto é do Código de Defesa do Consumidor. O cara compra um produto, um tablet, ele explode no seu rosto. Ou então, você comprar uma garrafa de azeitona, um pote de azeitona, ele explode, te machuca todo, por exemplo. Então, você tem essas situações que podem causar, tá certo, prejuízos à incolumidade física e psíquica do consumidor. Tá certo? Um defeito no produto, um acidente de consumo. E isso aí também é incolumidade econômica, que é o vício e o vício no produto e na adequação do produto, tá bom? Então a gente não tem assim, é bem tranquilo quando você fala de responsabilidade, porque a responsabilidade pelo fato do produto é do fabricante que fabricou, do produtor que produziu, do construtor que construiu e do importador pelo que ele importou, tá certo?
Isso aí nós chamamos de responsabilidade solidária, tá certo? E também pelo princípio da subsidiariedade também. Nós estamos discutindo que alguém vai ter que proteger o consumidor, alguém vai ter que se responsabilizar pelos danos causados ao consumidor. Daqui a pouco a gente continua, professor Joel, no nosso curso de Direito do Consumidor.